Gênesis capítulo 45. Esse capítulo é muito emocionante porque vai falar de quando José ele dar-se a conhecer a seus irmãos. Nós vimos no capítulo anterior que José tinha chamado eles por conta que estava falando que eles haviam roubado a taça de prata dele, né? E que estava lá na bagagem de Benjamim. E aqui eles estão sendo inquiridos por José, né? E José chega num determinado ponto que ele não pode mais se conter. E ele pede para que todos os oficiais que estão ali com ele na sala saiam. Imagine os oficiais saindo muito desconfiados, né? Pensando como nós podemos deixar José, um homem tão poderoso aqui do Egito, ficar com 11 homens estranhos vindo de outra terra. Mas José já não podia mais conter o que havia no coração dele. E quando todos os homens saíram, José caiu num choro muito alto e compulsivo, né? Um choro compulsivo. E aí o que aconteceu? Todos os egípcios ouviram. Todo mundo ouviu e logo foi se contar lá para Faraó o que estava acontecendo. E eu acredito que depois que José chorou um pouco, né, porque não tinha nem fôlego para falar, ele declarou a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Eu acho que falou isso em meio, né, de soluços, da voz embargada. E os irmãos dele ficaram conturbados, perplexos e sem saber o que estava direito acontecendo, porque o próprio José falou: Eu sou José. Porque ali no Egito chamavam ele pelo nome que Faraó deu a ele. Chamavam ele daquele nome que foi dado a ele, egípcio. Então, os irmãos dele não haviam falado que o irmão que não existia mais, se chamava José. Então, só ele mesmo poderia saber. E aí, depois ele disse aos seus irmãos, né? Ou vive ainda meu pai? Quer dizer, meu pai, olha a saudade que eu tô do meu pai. Aqui nós vamos ver que José estava com 39 anos. Ele saiu da casa do seu pai com 17 anos. Passou-se mais de 20 anos aqui, né? E aí eles perplexos, perturbados, olhando para José. Então José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, não precisa ter medo de mim. Venham, se achegam a mim, não sou mais essa autoridade para vocês. Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e ele esclareceu: Eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Que coisa maravilhosa, né? E olha que José fala, para ele chegar a esse reconhecimento, precisou de um processo, precisou de arrependimento, precisou ver a mão do Senhor em tudo. Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, a gente não consegue ver propósito naquilo, né? Agora, a gente que está vendo a história de José do lado de fora, né? E também vendo o desfecho, a gente vê propósito. Então, eu creio que tudo que cada uma de nós estamos passando, saiba, tem um propósito. Agora nós podemos deixar que esse propósito aconteça com mais liberdade ou podemos dificultar esse propósito. Por isso, vamos nos apresentar a Deus a nossa situação e pedir que isso que está acontecendo conosco hoje, pode Deus ter liberdade de ter um caminho mais fácil, né, para Ele conduzir-nos ao nosso propósito. E aqui nós vamos ver José reconhecendo, e diz aqui no versículo 5: Mas agora não vos entristeçais, meus irmãos, nem se amedrontai, por teres me vendido aqui para o Egito, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Então, vocês fizeram isso, mas havia já o caminho de Deus traçado para isso. Então, ó, ele falou assim: já está 2 anos tendo fome, mas a fome ainda vai durar 5 anos e vai ser uma fome severa, como já está sendo. Não vai ter semeadura nem colheita. Então, Deus me enviou adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra.
e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Olha só, Deus estava usando José para preservar o plano dele, para preservar o plano de ter o que? Um povo escolhido, um povo eleito de Deus. Assim como Jesus, ele veio para quê? Para que todos aqueles que aceitem ele tenham vida eterna e realmente mantenham o plano de Deus, a aliança de Deus para com o homem, né? E José disse assim: olha, Deus me colocou como pai de Faraó. Pai aqui quer dizer conselheiro, administrador de Faraó. Então, Faraó, ele se aconselhava com José. Faraó deveria ser bem mais velho e se aconselhava com José. Imagine o testemunho de Deus aqui nessa região do Egito nessa época, né? Apesar que a gente fala o Egito é um lugar aonde é da sobrevivência, do trabalho, mas quando se dá um testemunho de Deus ali, quantas pessoas podem ouvir Deus nesse momento, né? E José diz para eles assim: vai depressa na casa do meu pai, informai tudo o que vocês estão vendo, tudo o que vocês viram aqui, e eu vou pôr vocês na melhor parte da terra, que é a terra de Gósen, que lá havia assim, ficava perto da delta do rio Nilo, então ali era questão de plantação, para apacentar gado, era muito adequado isso lá. E ele dizendo assim: eu vou colocar vocês perto de mim também, para que eu possa ficar próximo de vocês. Olha, e aí falou assim, ó, e fala assim também que Benjamim está vendo pela minha boca a vos anunciar tudo isso, porque lembra que os irmãos, que José, lá quando era menino, adolescente, ele falava dos maus desígnios que os seus irmãos faziam. Então aqui ele está falando que Benjamim também vai dar testemunho. Porque podia falar assim, ah, mas José falava que os irmãos não falavam a verdade. Mas aqui ele está falando que Benjamim vai dar esse testemunho. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que viste. Apressai-vos, trazei meu pai aqui. E aí o que José fez depois de falar tudo isso? Lançou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim o abraçou e os dois choraram muito. A Bíblia diz que choraram muito. E depois ele abraçou a cada irmão, os beijou com muito carinho e também com muitas lágrimas. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. Ninguém conseguia nem falar. Imagina, né? Um olhando para o outro, um assim, o que vai ser de nós? O que nós fizemos? O que aconteceu? Tentando alinhar os pensamentos. E aí chegou que a notícia lá para o faraó. Chegou notícia lá no palácio do faraó que o quê? Que José estava com os seus irmãos. E faraó reiterou o que José falou, olha, vai lá, busca a sua família, trazei toda a sua família. E, inclusive, Faraó mandou o quê? Carruagens. Levai da terra do Egito carruagens para trazer vosso pai, as mulheres e as crianças pequenas. Então, Faraó apoiando, dizendo também que eles seriam bem acolhidos no Egito, que eles teriam toda a fartura do Egito. E aí eles receberam carruagens e as instruções de Faraó. E José também deu a eles o que? Roupas novas. Para Benjamim ainda deu o que? Além de mais roupas, deu peças de prata. E enviou ao seu pai lá 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e mais 10 jumentas carregadas de cereais, pães, víveres para a viagem de seu pai. Depois, olha o que ele fala para os irmãos dele. Depois despediu seus irmãos e falou para eles assim, antes advertiu eles, não contendais uns com os outros pelo caminho. Porque no caminho poderiam dizer, tá vendo o que nós fizemos? Poderia, não, foi você culpado, não foi você. Ele está dizendo, acabou, acabou.
nós nos reconciliamos e foi Deus que estava na frente de tudo isso. Agora, se ele usou um ou outro devido à sua personalidade, devido à sua intenção do coração, tudo acabou, é passado. Ele está dizendo perdão. Perdão é não mexer mais naquilo que aconteceu, né? E eles voltaram ali para a casa do seu pai. E o que aconteceu quando eles foram falar para José? Diz que o coração, quando eles foram contar para Jacó que José ainda estava vivo, diz que o coração de Jacó quase parou. No hebraico diz que realmente foi assim, quase lhe parou, porque ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Então reanimaram seu pai e começaram aí seu pai começou a ver, Jacó começou a ver a carruagem, tudo que foi mandado para ele. Aí, de repente, no versículo 28, diz assim: Israel exclamou. Engraçado que uma hora fala Jacó, outra hora Israel. Mas se a gente for perceber, a maioria das vezes que fala Israel na Bíblia é sobre Jacó, está falando da parte mais forte de Jacó, na parte onde ele toma atitude, na parte onde ele se coloca como assim a autoridade ali na família. Aí ele diz assim: Israel exclamou: Basta, não preciso ver mais nada. Já entendi. José, meu filho amado, ainda está vivo. Que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Que história maravilhosa, né? Então, nosso Deus está à frente de todas as coisas, ele está no controle. Agora, ele olha muito a intenção do nosso coração, para que a gente possa realmente deixar que as bênçãos dele nos alcance, ou a gente pode inclusive retardar as bênçãos devido às intenções do nosso coração.